Muito bem, estamos iniciando nossa primeira aula de filosofia, nosso curso online de conhecimentos filosóficos. Para bem começarmos, precisamos entender a origem do termo filosofia. Esta palavra, muito usada na atualidade para diversas coisas, tem sua origem no mundo grego, como a própria filosofia. Duas são as palavras que compõem a palavra filosofia. A primeira, filia, que significa amor, amizade. E a segunda, sofia, que significa sabedoria. Pelo termo, podemos perceber, mais ou menos, em que consiste esta grande ciência. Como amizade pelo saber, a filosofia, em primeiro lugar, consiste numa busca onde temos a consciência de que jamais teremos posse do saber por inteiro. Isto é, jamais conheceremos tudo, jamais teremos todo o conhecimento em nossas mentes. Agora, como amizade com o saber, o filósofo é aquele que se esforça para sempre caminhar o mais próximo possível do conhecimento da realidade. Então ele está sempre na busca, sempre esforçando-se para conhecer melhor o mundo e a si mesmo. Então aqui temos a primeira lição que o termo filosofia nos dá, a de que jamais conseguiremos conhecer tudo e de que com humildade devemos sempre nos esforçar, sempre estar na busca pelo conhecimento. Agora temos uma segunda lição que o termo filosofia nos dá, como amizade, amor, porque a palavra filia tem esses dois significados, e na verdade, se pensarmos bem, a amizade é uma espécie de amor. Tal palavra nos indica que a busca pelo saber, para ser efetiva, para ser algo concreto, algo sólido, algo que verdadeiramente nos torne mais sábios, ela não pode ser desagradável. Mas aí vem uma questão muito importante e que com certeza já apareceu diante de você que me ouve nesta aula. Estudar é tão cansativo, conhecer as coisas é tão desagradável muitas vezes, e por sinal alguns conhecimentos, em vez de nos tornarem mais felizes, fazem justamente o contrário. Ou porque nos mostram aspectos da realidade que não são muito belos, ou porque nos fazem ser desagradáveis aos outros. Até porque algumas verdades não são muito fáceis de se aceitar. Assim percebemos que a busca pelo conhecimento não é algo agradável, agradável no sentido de ser plenamente prazerosa. E nem é isso que eu estou querendo dizer. A busca pelo conhecimento, como qualquer esforço humano, tem suas dificuldades, tem seus momentos desagradáveis, mas tudo isso deve culminar em algo muito agradável, muito bom e muito benéfico para nós seres humanos. E é isso que o termo filosofia nos mostra. Se eu busco saber apenas como um meio para se alcançar outras coisas, e para se alcançar coisas fúteis, coisas passageiras, esse saber será sempre algo secundário. Eu não valorizarei o saber como devo valorizar, mas apenas um diploma, apenas um processo, apenas um título. Isso é claro que torna o conhecimento algo desagradável. Por isso, tantas e tantas pessoas têm extrema dificuldade para se sentar e ler, para se sentar e estudar algum tema, ou mesmo para refletir em temas ou situações da vida. Agora,
O segredo está em justamente valorizar o conhecimento pelo que ele é. E para tanto devemos primeiramente entender que o conhecimento é fundamental para a nossa inteligência. É, na verdade, o alimento, o substrato que dá vida à nossa inteligência. Sem o conhecimento, sem formação de conhecimento, a inteligência torna-se vazia. E não só torna-se vazia, como também ela regride. Para que a inteligência progrida é necessário construção do conhecimento. É necessário que a inteligência produza conhecimento. E o conhecimento em si, como o alimento da inteligência, ou como o objetivo fundamental da inteligência, é algo que nos realiza também, justamente por preencher-nos a inteligência. Da mesma forma como o alimento preenche o estômago, nos dá os nutrientes, o conhecimento preenche nossa inteligência e assim alimenta nossa alma. Um aspecto fundamental para a nossa existência. Não entender isso já é o começo de tantos e tantos problemas na relação entre o ser humano e o conhecimento. E outra coisa, o conhecimento é um elemento fundamental para que possamos nos tornar pessoas melhores. Aí, é claro, podemos ver o conhecimento sim como um meio, mas um meio que nos há de levar a algo melhor, a algo muito bom. Não se tratam de coisas passageiras, como os bens terrenos, por exemplo, como a honra, como as glórias que podemos ter nessa terra. Estamos falando aqui de felicidade verdadeira. E é por isso que eu sempre faço questão, em todas as minhas aulas, de trazer este banner com a seguinte frase. Por sinal, todas as aulas que eu realizar nesse curso terão este banner junto de mim. E a frase é a seguinte: busque a sabedoria e encontre a felicidade. Felicidade, esta é a palavra-chave. O conhecimento é sim uma ponte que nos leva à felicidade. É claro que para tanto, para entendermos bem essa frase, teremos que entender esta definição, a definição de felicidade, ou pelo menos a definição de felicidade que eu considero como a correta, partindo do pensamento dos filósofos clássicos, partindo do pensamento daqueles filósofos que fizeram da filosofia o que ela verdadeiramente é, um conhecimento geral, um conhecimento profundo sobre a realidade, não só sobre o mundo, mas sobre o mundo, sobre Deus e sobre o homem. Assim, portanto, felicidade deve ser entendida como a plena realização do ser humano. Pela plena realização essa que não vai se dar apenas nesta vida, mas que perpassa essa vida. E que não se limita apenas a bens, apenas a prazeres ou a honra que podemos ter nesta terra, as realizações que podemos ter nessa vida, mas ao conjunto de tudo isto. Conjunto este que deve estar encimado com a coroa da virtude. Então, portanto, podemos dizer que uma vida verdadeiramente virtuosa é a única que poderá galgar a verdadeira felicidade. E para haver esta vida virtuosa é necessário conhecimento. Não se desenvolve virtudes sem conhecimento. Conhecimento é fundamental. Alguém até pode dizer, mas tem pessoas que têm muito conhecimento, mas pouca virtude. E quem disse que essas pessoas têm conhecimento? Quem disse que essas pessoas conhecem o que é realmente importante? Porque também conhecer, podemos conhecer muitas coisas, mas de que adianta você conhecer muitas coisas, mas deixar de conhecer o essencial? Ou deixar de ver as coisas sobre a perspectiva correta? Eis aí o grande problema. Hoje temos muitos formados, muitos bacharéis, licenciados, doutores, mas
não são todos estes que realmente usam do conhecimento que possuem para se tornarem pessoas de virtude e assim estarem aptos a alcançar a verdadeira felicidade, que é esta realização plena, que abrange não só esta existência, mas vai além da nossa existência. Isso nós veremos de acordo com o passar do tempo e das nossas aulas. Mas aqui precisamos entender bem a noção de felicidade, porque é justamente esta noção, que nos fará também entender a importância do conhecimento em si mesmo. Não só como meio, repito, de se alcançar bens, honras, glórias terrenas, mas, acima de tudo, como um meio de nos realizarmos verdadeiramente. Espero poder continuar com vocês em nossas próximas aulas, por isso, continuem firmes conosco. Se puderem compartilhar esse vídeo, compartilhem, curtam e assim cooperem com o nosso trabalho. No mais, fiquem com Deus e até nossa próxima aula, se Deus o permitir.